Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta. Estou com vocês para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então acompanhem comigo. Hoje nós teremos a unidade 26, a continuação, porque nós fizemos um jogo da adição, né? E agora nós faremos o jogo que utiliza a multiplicação. Então vamos lá. Nossa rotina de hoje. Unidade 26, jogar utilizando o cálculo mental, né? A segunda parte, lá na página 206. Hora de jogar 2, porque a 1 nós já fizemos na aula passada. Jogo da velha novamente, só que agora com multiplicação, ou seja, com tabuadas, lá na página 211. E nós vamos resolver problemas 2 na página 212. Por último, tarefa, exercícios 4 e 5 na página 214. Vamos lá? Lá na página 211, hora de jogar 2. Então, vocês se lembram do jogo da velha? Na aula passada, eu expliquei para vocês que nós vamos utilizar aquele joguinho da velha, né? Tradicional, mas com uma diferença. Nós fizemos somando os números, né? E os resultados nós marcávamos aqui no tabuleiro. Agora, nós faremos um jogo parecido, só que nós vamos utilizar multiplicação. Então, em vez de somar aqueles números que apareciam no quadrinho, nós vamos multiplicar um vezes o outro. Então, quem já decorou a tabuada, não tenho dúvidas de que vai vencer rapidinho esse jogo. Então, agora nós vamos ler as regras do jogo, né? Todo jogo tem uma regra. Então, vamos lá. 1. Com a ajuda de seu professor, forme uma dupla. E é aquela nossa história, é pandemia ainda, parece que essa pandemia não vai acabar mais, né? Mas vai dar tudo certo. Você vai jogar com mãe ou pai ou um irmão, quem já mora com você, tá? Lembrando que nós não podemos fazer aglomeração. E também o jogo da velha são somente 2 participantes. Regra de número 2. Os participantes da mesma dupla devem tirar o par ou ímpar. Quem irá começar o jogo? Tá? 3. O jogador que vencer o par ou ímpar escolhe o seu símbolo, o xizinho ou o círculo. Regra de número 4. Na sua vez, o jogador escolhe uma casa do tabuleiro e procura no quadro que está acima dele 2 números que, multiplicados, resultem num número escolhido no tabuleiro. Você vai fazer um número vezes o outro e marcar o resultado dele lá no tabuleiro. Regrinha de número 5. Em seguida, anuncia para seu adversário, em voz alta, quais foram esses números e o resultado da multiplicação. Então, se o jogador errar, ele vai passar a vez e vai perder aquela vez de jogar, né? Porque ele errou, nada mais justo. Regrinha de número 6. O adversário confere o resultado utilizando a tabela de multiplicação. Então, você pode usar uma tabelinha com tabuadas, tá? Se a multiplicação estiver correta e constar do tabuleiro, o jogador coloca seu símbolo ao lado ou acima do resultado. Se a casa que tiver o resultado já estiver marcada, passa-se a vez. Então, precisa prestar bastante atenção para não colocar um repetido, senão você vai perder a vez de jogar. Regra de número 7. Vence o jogo quem preencher com seu símbolo 3 casas seguidas na horizontal, assim, ó, deitadinho, na vertical, assim, em pezinho, ou diagonal, tá? De uma ponta até a outra. E números a serem escolhidos para multiplicação. Só pode ser utilizados números que estão aqui dentro. Então, eu posso fazer 4 vezes 5? 20. Tem 20 aqui no tabuleiro? Tem. Então, eu posso marcar aqui o símbolo que eu escolhi, o xizinho ou a bolinha. Aí, passa a vez para o meu amigo. Aí, ele pode fazer 5 vezes 6, 30. Vou marcar aqui. Mas
a estratégia melhor é quando você olha para o tabuleiro, escolhe um número, né, ó, 18. Eu quero colocar aqui no número central para eu ter mais chances de ganhar. Então, eu preciso saber quais números multiplicados entre si vai me dar esse produto 18. Então, se eu marcar aqui, olha, 3 vezes 6, 18. Agora, se eu marcar primeiro e errar, o resultado da multiplicação não vale, tá? Então, primeiro faz a multiplicação, avisa para o seu amigo aonde você vai colocar. Se tiver errado, você vai passar a vez. Se estiver correto, você vai marcar. Então, vamos lá, olha. 4 vezes 5, 20. Tem 20 no tabuleiro? Tem. 5 vezes 6, 30. Tenho 30 aqui no tabuleiro. 6 vezes 2, 12. Tem 12 aqui no tabuleiro? Tem. Então, fique bem atento. 2 vezes 3, 6. Tem 6 aqui no tabuleiro? Tem. 3 vezes 4, 12. Tem 12, só que se o 12 já tiver sido marcado, você não pode marcar por cima, vai passar a vez, tá? 2 vezes 5, 10. 6 vezes 4, 24. E assim você vai escolhendo o número que você quiser, desde que esteja dentro desse quadro e que o resultado esteja aqui, certo? Então, agora, nós vamos acompanhar o vídeo com a professora Alessandra desse jogo da velha com multiplicação. Vocês vão perceber as jogadas, tá? Já prepara sua tabuada para você acompanhar o jogo e vamos lá? Vou assistir daqui com vocês. Olá, terceiro ano! Estamos de volta com mais um jogo da velha, só que agora é diferente da multiplicação. Ele acontece da mesma forma que o jogo da velha da adição, só que dessa vez, ao invés de nós somarmos os números, nós vamos fazer a multiplicação. Para facilitar, você pode usar a sua tabela de multiplicação da sua apostila. Vamos começar? Par. Ímpar. 4 é par. Eu escolho 20. 5 vezes 4. Eu escolho 24. 4 vezes 6, 24. Eu escolho 18. 3 vezes 6. Eu escolho o 12. 6 vezes 2, 12. Eu escolho o 30. 5 vezes 6. Eu escolho 10. 2 vezes 5, 10. Eu escolho o 15. 5 vezes 3. Eu escolho o 8. 2 vezes 4, 8. E dessa vez, consegui ganhar. Fiz 3 marcações na mesma linha. Vocês podem aproveitar e fazer com outros números também, da mesma forma que o jogo da velha da adição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Vocês gostaram do jogo? Ele é bem legal e eu tenho um pedido para fazer para vocês, hein? É para fazer o jogo de verdade. Tem alguns alunos que não jogam e querem resolver problema. Não tem como resolver os problemas sem fazer o jogo. É um jogo simples, o tabuleiro já vem aí na apostila e só precisa de tabuada, lápis e cálculo mental. Não precisa de muito tempo. Vocês viram que o jogo foi super rapidinho, então dá para fazer com alguém que mora aí com vocês. Tudo bem? Então vamos continuar agora lá na página 212, resolvendo problemas 2. Veja o tabuleiro com o jogo. Então, olha lá. Só que ele já está em andamento, ou seja, é um jogo que já começou, já está lá no meio do jogo. Quem está fazendo esse jogo? O Edgar e a Tereza. Edgar está com o símbolo X. Então, vamos lá no tabuleiro olhar onde ele já marcou. Ele marcou o 20 e já marcou o 30.
Então, ele já fez ele fez duas multiplicações, uma de produto 20 e a outra 30, e marcou o X que ele escolheu. E Tereza, com o círculo. Tereza já marcou aqui o 24 e também já marcou o 15, tá? Ainda na página 212. Aqui, olha, coloquei só para nós lembrarmos que o Edgar está utilizando o X e a Tereza está utilizando o círculo. Os números que eles podem escolher: 4, 5, 6, 2 e 3. Eles têm que escolher 2 de cada vez, em cada jogada, e multiplicar um pelo outro. Então, lembrando, ó, Tereza já marcou aqui e aqui, e o Edgar aqui e aqui. Primeiro problema. 1. É a vez de Tereza jogar. A. Ela tem chance de ganhar o jogo? Então, olha lá, Tereza tá aqui, ó, marcou esse e esse. Então, para que ela ganhe, ela precisa marcar o 18. Se ela marcar o 18, ela vai ganhar? Sim, porque ela vai fazer a linha na diagonal. Mas, para isso, ela precisa saber quais são os números daqui, olha, que o resultado da multiplicação dê 18. Mas ela tem chance de ganhar o jogo? Sim. Ó, B. Se sim, né, que o nosso foi positivo, ela tem chances. Qual casa e quais números ela deve escolher? Nós já fizemos essa análise ali, olha. Ela deve escolher o número 18. E os números que ela tem que escolher para fazer a multiplicação, ó, continha de vezes, precisa ser o 3 e o 6, porque 3 vezes 6 é igual a 18. Ah, mas e se eu colocar o 6 primeiro? Pode ser, ó. 6 vezes 3 é igual a 18 também. Então, ela precisa escolher o 6 e o 3 para marcar o 18 e vencer o jogo com essa linha diagonal. Tudo bem? Continuando, ainda na página 212, problema de número 2. Tereza, distraidamente, ou seja, ela não prestou muita atenção. Ela escolheu a casa 6. Ela não poderia ter ganhado aqui? Só que ela não prestou atenção e escolheu a casa 6. Marque no tabuleiro. Então, olha lá. Isso acontece com quem não presta atenção no jogo. A. Que números ela deverá multiplicar? Para dar o resultado 6, quais desses ela escolhe para fazer um vezes o outro e dar o resultado 6? Vamos olhar lá em cima? Olha lá. Será que você já descobriu aí? Porque 6 aqui, olha, é o menor do nosso tabuleiro, né? E nós já estudamos bastante a tabuada. Isso mesmo, olha lá. Ela deverá multiplicar o 2 e o 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Certo? D. Que casa do tabuleiro Edgar terá que escolher para que Tereza não ganhe na próxima rodada? Então, vamos lá no tabuleiro. Olha como está esse jogo. O Edgar joga com o símbolo do X. Então, olha aqui, ó, ele marcou aqui e aqui. E agora é a vez dele jogar. Então, qual número ele precisa escolher para que a Tereza não ganhe na próxima rodada? Olha bem, né, que é um que ela já distraidamente não prestou atenção e perdeu aquela vez, aquela chance de ganhar. Isso mesmo, olha. O 18. Então, se o Edgar escolher a casa 18, ele vai marcar um X aqui e a Tereza perde a chance de vencer o jogo aqui nessa diagonal. C. Que números ele deverá multiplicar? Quando pergunta que números deverá multiplicar, precisa analisar esse quadrinho aqui, olha. Quem vezes quem vai dar o resultado 18? Nós já vimos isso hoje. Isso, olha, o 3 e o 6. Por quê? 3 vezes 6 é igual a 18.
Continuando. Agora, vocês vão para a página 213. Na aula passada, deixei para vocês uma tarefa que eram os exercícios 1 e 2. E o 3, eu avisei que eu resolveria com vocês aqui na aula, tá? Na nossa videoaula. E é agora que nós faremos ele. Olha aqui. Calcule as multiplicações indicadas. Então, agora eu vou lá pertinho do monitor para mostrar para vocês algumas coisas muito importantes. 5 vezes 3 é igual a 15. E reparem que aqui, olha, 10 vezes 3, o 3 é o mesmo. Então, a gente entende que é a tabuada do 3. E o 10 é o quê do 5? É o dobro. Lembra que nós estudamos também sobre dobro, triplo? Então, aqui é um cálculo mental. Se 5 vezes 3 é igual a 15, e aqui é o dobro disso, qual o dobro de 15? Isso mesmo. Olha lá, 30. Por quê? Porque 10 é o dobro de 5. E eu estou multiplicando o 5 e o 10 pelo mesmo número, tá? No caso, 3. 10 vezes 3, 30. Então, agora vamos para B? Olha lá. Tenho 4 vezes 3 e 4 vezes 9. Olha, o 4 se repete. Eu tenho 3 e tenho 9. O 9 é o quê em relação ao 3? Olha, 4 vezes 3, 12. Mas nós temos, olha, 3 e 9. 9 é o quê do 3? Não é dobro, tá? O dobro de 3 é 6. Então, o 9 é o quê? O triplo, tá? Seria 3 vezes o 3. Então, se aqui eu tenho 12, 4 vezes 3 igual a 12, o 4 vezes 9 é o triplo de 12, certo? Que é igual a 36. Então, não é só calcular multiplicações olhando na tabelinha sem pensar em nada, tá? Precisa pensar e analisar. Então, vamos para o C. 3 vezes 7, 6 vezes o 7 e 9 vezes o 7. Então, vamos lá. 3 vezes 7 igual a 21. Olha lá, o 6 é o quê do 3? Falei agora há pouco. É o dobro. Então, se aqui eu tenho, olha, 7, 7, 7 que está multiplicando. 3 vezes 7 é igual a 21. 6 vezes 7 é o dobro de 21. Ou seja, olha lá, 42. Agora vamos analisar mais um. Olha lá. 6 é o dobro de 3 e 9 é o que do 3? Tá? Eu não vou pegar o 9 e comparar com o 6. Eu vou pegar o 9 e comparar com o 3. 9 é o que de 3? Falei agora há pouco. Isso mesmo, o triplo. Então, 9 vezes 7 é o triplo de 21, que é igual a 63, né? 21 mais 21 mais 21, tá? Ou 3 vezes o 21 igual a 9 vezes o 7. Então, agora eu vou virar aqui, vamos fazer do outro lado as mesmas coisas, tá? Olha lá. 3 vezes 8, 6 vezes 8 e 9 vezes o 8. Então, começo. 3 vezes 8 é igual a 24, ok? Agora, a gente precisa fazer análise desses. Olha lá. O 6 é o quê do 3? É o dobro, né? Então, 6 vezes 8 é o dobro de 24, ou seja, 48. E 9 em relação ao 3, tá? Eu não vou comparar dessa vez o 9 com o 6. Eu vou comparar o 9 com o 3. 9 é o que de 3 mesmo? O triplo. Então, 9 vezes 8 é o triplo de 24, ou seja, 72. E por último, E. 2 vezes 4, 4 vezes 4 e 8 vezes o 4.
Então, nós já percebemos que o 4 se repete, né? Utilizaremos nessa atividade a tabuada do 4. Então, olha lá. 2 vezes 4, 8. Assim. Agora, vamos analisar aqui, olha. O 4 é o quê do 2? É o dobro. Então, 4 vezes 4 nada mais é do que o dobro de 8. Dobro de 8, 16. 4 vezes 4 igual a 16. E por último, nós temos 8 vezes o 4. O 8 é o quê do 2? E é o quê do 4? Olha, 8 é o triplo, perdão, não. 8, ele é o dobro de 4. Então, 8 vezes 4 é o dobro de 4 vezes 4. Ou seja, dobro de 16. 16 mais 16, né? Ou 2 vezes o 16, igual a 32. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa parte não aparece na apostila de vocês. Nós faremos um cálculo, né, mental. Vocês só vão precisar prestar atenção, tá? Não precisa copiar. Então, vamos lá. Nós temos aqui multiplicação por 10, por 100 e por 1000. E nós temos 3, 5, 10, 18, 40 e 75. Quando nós multiplicamos um número por 10, é o próprio número e eu vou acrescentar apenas um zero, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes o 3, 3. E vou acrescentar o zero. Então, a multiplicação por 10, ela fica bem simples, né? Eu vou pegar o número que eu estou multiplicando e acrescentar um zero. Olha lá. 3 vezes 10 igual a 30. Ok? E agora? Olha lá. Se aqui era 30, por quê? Eu tinha somente um zero. Quando eu multiplico por 100, em 100 eu tenho 2 zeros aqui. Então, 3 vezes 100, 300. Porque, olha, uma vez o 3, 3. Com mais 2 zeros aqui, 300. E acontece da mesma maneira com 1000. 1000 tem 3 zeros. Então, 3 vezes 1000, 3000. Então, agora que nós já descobrimos o segredo, nós conseguiremos completar essa tabela rapidinho. Vamos lá? 5 vezes 10, 50. Eu só acrescentei um zero lá do 10. 5 vezes 100, 500. Porque eu acrescentei aqui 2 zeros do 100. E 5 vezes 1000, 5.000. Eu acrescentei 3 zeros aqui do 1000. Certo? Agora o 10. 10 vezes 10, 100. Mas, professora, só tem um zero aqui. Por que aqui aparecem 2? Vocês perceberam que tem 2 zeros? É que um zero vem daqui, olha. 1 vezes o 10, 10. Com mais um aqui desse 10, 100. Então, tem 2 zeros, porque um vem desse número e o outro daqui. 10 vezes 100, 1000. Agora aparecem 3 zeros. 2 do 100 e 1 do 10 mesmo. E aqui, 10 vezes 1000, 10.000, né? 10 mais os 3 zeros do 1000. E a mesma coisa aqui no 1800. Ops, perdão, no 18. 18 vezes 10, 180. Só acrescentei um zero aqui do 10. 18 vezes 100, 1.800. 18 vezes 1000, 18.000. 3 zeros, 3 zeros. 40. 40 vezes 10, 400. Aqui também vai aparecer um zerinho a mais. Mas é porque o número 40, ele já tem esse zero aqui. Tá vendo? Um daqui, 2 zeros no produto. 40 vezes 100, 4.000. Né? Ó, 40 vezes 100, 4.000. E 40 vezes 1000, 40.000. 40
mais os 3 zeros do 1000. Por último, 75 vezes 10, 750, só acrescentei um zero, vezes 100, 7.500, acrescentei os 2 zeros aqui do 100, e vezes 1000, 75.000, acrescentei os 3 zeros aqui do 1000. Viu que simples? É uma estratégia de cálculo mental. Então, olha aqui, ó, só analisando. Tá vendo? 2 vezes 1, 2. Aí, quando eu acrescento um zero aqui no 1, ele ficou 10. 2 vezes 10, 20. E vezes 100, 200. Mesma coisa está acontecendo aqui na linha do 3, olha. 3 vezes 1, 3. Vezes 10, 30. Vezes 100, 300. Linha do 5. Aqui, ó. 5 vezes 1, 5. Vezes 10, 50. E vezes 100, 500. Ok? 8 vezes 1, 8. Vezes 10, 80. Eu só vou acrescentando um zero aqui, ó, de quem está multiplicando. No 10 tem só um zero, eu acrescento um zero. No 100 tem 2 zeros, eu acrescento 2 zeros. No 1 não tem nenhum zero, eu não acrescento nenhum zero. Ele fica como ele já estava. Então, vamos lá, olha. Seguindo essa linha aqui, tá vendo? Olha. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 20, 40. E 2 vezes 200, 400. Então, aqui no 2, eu não tenho nenhum zero. No meu resultado, não aparece nenhum zero. Aqui no 20, tem um zero. Eu permaneço ele aqui, ó. E 200, 2 zeros. Então, ele aparece aqui, tá? Agora, vamos lá na linha do 3. 3 vezes 2, 6. Tá vendo? Não tem zero. Então, aqui no meu resultado, o meu produto também não. 3 vezes 20, 60. No 20 tem um zero, então no 60, lá no meu resultado, aparece somente um zero, tá? E 3 vezes 200, 600. Tá vendo que aqui, olha, no 200 tem 2 zeros? Ele aparece aqui, certo? Agora, lá na linha do 5, acompanha comigo. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 20, 100. Aqui, olha, tem um zero. Mas, professora, aqui aparecem 2. É porque 1 era do 10, tá vendo? Olha, 5 vezes 2, 10, tá? E 5 vezes 200, 1000. 2 zeros, 2 zeros. Mas olha aqui, já tinha um zero, tá? Então, por isso, agora aparecem 3. E por último, olha lá, 8 vezes 2, 16. Vezes 20, 160. E vezes 200, 1.600. 2 zeros, 2 zeros. 1 zero, 1 zero. Não aparece zero, aqui também não, tá? Então, essa é uma estratégia de cálculo mental na multiplicação. Agora, vocês terão uma tarefa, lá na página 214, são os exercícios 4 e 5. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. O exercício 4 está escrito assim, olha, use cálculo mental para responder as questões abaixo. Lembrando que vocês podem utilizar o algoritmo também. Deixe-os registrados, né? Pode ser no caderno, pode ser nesse espacinho aqui também, olha. Então, tem, olha, esses números aqui para você escolher e fazer adição e subtração. A, escolha 2 números cuja soma, ou seja, mais, seja 49. Vocês vão escolher 2, que a soma seja 49. E vai colocar aqui. Não pode colocar aqui sem fazer o teste se vai dar certo essa soma. A B, do mesmo jeito, só que a soma seja 73. Agora, na C e na D, aparece a palavra diferença. Quando eu utilizo a palavra diferença, o cálculo muda. Era adição aqui, isso é subtração, continha de menos, tá? E essa atividade 4, vocês utilizarão as estratégias do primeiro jogo, tá?
jogo da velha da adição. Na atividade número 5, vocês utilizarão o segundo jogo, que é o jogo da velha da multiplicação, aquele que nós usamos a tabuada. Tudo bem? E nós chegamos ao final de mais uma videoaula, e vocês vão fotografar todas as atividades completas, mais a tarefa, encaminhar para o professor ou professora, tá? Com bastante atenção e encaminhe uma foto bem nítida. Tchau, terceiro ano, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.